Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 57.970 dólares. Bitcoin que continua alta e está tentando romper aquela zona importante de resistência. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização aí do Price Action, te mostrando o que eu espero para a madrugada e também fazer a análise das 5 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, BNB, EGLD, Ethereum e Gala. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui relembrando para vocês no 4 horas a situação do preço, tá? E discutindo um pouquinho sobre a diferença que a gente está vendo nessa recuperação aqui das últimas horas com as últimas 3 recuperações que a gente teve, tá bom? Vamos discutir um pouquinho aí e mostrar, relembrar o que a gente precisa fazer para realmente retomar a tendência de alta aqui no Bitcoin. Além disso, vamos atualizar os nossos indicadores de sentimento, falando um pouquinho do Long Short Ratio, do CVD, também da nossa liquidação, que a gente já começa a ter aqui com o preço caindo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso tudo. Depois que a gente fizer essa análise do Bitcoin, que vai ser bem rápida, a gente vai para a análise das alts. Começando de ADA, BNB, EGLD, Ethereum e Gala. Hoje também vamos falar um pouquinho sobre a dominância, tá bom? Então vamos lá. Investidores, começando aqui no 4 horas então. No 4 horas, eu acho que é importante a gente lembrar que nós ainda continuamos uma tendência de baixa aqui, mas que o preço, em tempos gráficos maiores, está numa tendência de alta. E o que está faltando aqui, realmente, para a gente parar de ter argumentos bearish, é a gente conseguir sair dessa tendência de baixa no 4 horas. Para a gente fazer isso, eu acho que seria muito importante 2 rompimentos. Primeiro, e talvez o mais significativo, seria essa região dos 60 mil dólares. Repara que se a gente passar daqui, a gente estaria formando um pivô muito importante em um ponto que o preço não consegue fechar acima já há bastante tempo, mais de 10 dias aí. O que seria extremamente positivo para o preço, tá bom? Porém, a gente não pode esquecer que a gente vai ter uma zona um pouco complicada aqui, não só nesses 60 mil dólares, mas um pouquinho acima até de 61.500 e tal. É um ponto de controle onde tem ainda muita gente presa aqui num passado recente, né? Então, é uma região complicada, sabe? Se a gente conseguir ultrapassar os 60 mil dólares, eu vou ficar um pouco mais otimista, mas de maneira mais conservadora, seria legal ter um rompimento mais forte aqui, tá? E, sem dúvidas, tá? Esse movimento aqui tá bem melhor do que os últimos de recuperação que a gente teve. Por quê? Primeiramente, porque a gente está vendo mais volume nesse movimento. Tá bom, não é um volume nem próximo aos que a gente teve nas quedas, tá? Mas é um volume mais forte do que os outros que a gente teve quando o preço estava se recuperando. Como vocês podem ver aqui, olha só, volumes bem pequenos nessas últimas recuperações. Ou seja, essas últimas recuperações estavam com muita cara de correção. Essa aqui já está com uma cara mais de movimento que pode reverter essa tendência de baixa. Mas só demonstrar essa força até aqui não importa. O que a gente precisa mesmo é romper essas zonas de resistência entre os 60 e os 61.500. Passando daqui, não vejo mais argumentos bearish e provavelmente, como eu disse no vídeo de mais cedo, teremos um final de ano muito bom aí para o Bitcoin e para as criptomoedas, tá bom? Nesse momento a minha estratégia continua muito semelhante ao que a gente falou no vídeo de hoje, tá bom? Vou ter caixa aqui, vou ter Bitcoin para vender até essa região dos 60 mil dólares, tá bom? E basicamente meu capital especulativo, eu vou dolarizar ele completamente, na minha visão, até mais ou menos esses 60 mil dólares. Se a gente ultrapassar aqui essa região, a partir daí eu vou ficar mais de olho para operar a favor da tendência de alta do Bitcoin. É uma estratégia que deu certo aqui, deu certo aqui, deu certo aqui. Então, a gente pode até não dar certo dessa vez, eu tenho que comprar o Bitcoin um pouco mais caro. Só que, como é um capital especulativo, eu não estou nem um pouco preocupado com o preço, eu estou preocupado com a oportunidade. E nesse momento que eu vejo uma grande oportunidade de colocar o dinheiro no bolso das grandes acumulações que a gente acabou fazendo nos últimos dias, nessa queda com muita liquidação, com muito desespero no mercado, né? Lembre-se, grande parte dessa recuperação pode ser explicada também pelo S&P 500, então a gente ainda tem esse arzinho de incerteza, né? Se o S&P 500 começar a despencar amanhã, por exemplo, ou na madrugada aí, o Bitcoin provavelmente vai sofrer. Em compensação, se a gente fizer o que a gente fez nas últimas 10 vezes que a gente caiu assim, né? Desde lá do Corona Crash, tantas vezes que a gente caiu, falaram que o mundo ia acabar e não acabou nada, o preço só voltou a subir depois. Não foram poucas vezes, né? Então, se a gente simplesmente chegar e fazer isso aqui novamente, provavelmente o Bitcoin vai se beneficiar disso e seria algo muito positivo para o Bitcoin. Porém, se começar a correção aqui, galera, sai de baixo, o Bitcoin dificilmente vai se descorrelacionar
num cenário de tanta aversão ao risco global que a gente está, tá bom? Lembra, a gente está vendo os mercados subindo sem corrigir há muito tempo. O S&P 500 não tem uma correção significativa desde o Corona Crash, tem mais de ano isso. Então, se começar essa correção, a gente vai sim começar a ver uma fuga do dinheiro dos ativos de risco, tá? Então toma cuidado com isso. Não ache que você, por comprar Bitcoin, você está completamente protegido do que pode acontecer no S&P 500. Comprando Bitcoin, você tem sim uma proteção à inflação e aos bancos centrais no longo prazo, mas não se esqueça da correlação de curto prazo, essa correlação de aversão ao risco global que a gente tem. Então, essa tendência do Bitcoin aí provavelmente está nas mãos dos próximos passos do S&P, infelizmente. É o que acontece, né? É o que está acontecendo nas últimas semanas aí, principalmente quando a gente tem um evento como uma nova variante, algo assim, e que fica todo mundo olhando para ver o que vai dar isso, tá bom? Então toma cuidado e proteja o seu capital nesse momento aí de incerteza global. Tranquilo? Continuando aqui, atualizando os indicadores de sentimento. Vamos começar falando um pouco do nosso long short ratio. Long short ratio que caiu mais hoje, tá bom? Ele estava aqui nesse 3.4, ele chegou abaixo de 3, nesse momento está em 3.12, tá? Continua sendo um valor historicamente elevado para o Bitcoin, não é um valor que me atrai aqui em, por exemplo, fazer uma exposição muito grande do meu capital. Justamente por isso, tá? A minha estratégia tá confluindo muito bem com a necessidade do Bitcoin ter essa demonstração de força. Afinal, se ele demonstrar essa força e começar a romper ali os 60, 61.500, provavelmente a gente vai ver muita gente apostando em short, tá? Provavelmente a gente vai ver muita gente apostando errado aqui, que o Bitcoin vai cair e a partir daí a gente vai ter uma boa probabilidade dele ir buscar novas máximas, ir tentar romper a máxima histórica, tá bom? Enquanto a gente tá abaixo de uma resistência importante e com muitas pessoas acreditando no long ainda, eu me sinto confortável, tá? Em estar um pouco mais dolarizado, não estar especulando tanto nesse momento, tá? Apesar de que eu não preciso falar com vocês novamente aquilo que a gente sempre fala, né? A gente divide capital especulativo de capital de investimento. Nosso capital de investimento era um momento de compra nesses últimos dias, não há dúvidas, né? A gente ficou semanas esperando o extremo medo, ele veio. Inclusive, daqui a alguns minutos a gente vai ter a nossa atualização aqui no Fear and Greed. Não se esqueça, essa atualização para mim é extremamente importante. Se a gente for, por exemplo, aqui para uma ganância, difícil, né? Mas talvez a gente vá para um neutro aqui. Provavelmente eu vou começar a rebalancear de novo a minha carteira, ou seja, vender o que eu comprei nos últimos dias um pouco. Claro que não tudo, né? Mas a gente discute isso no vídeo de amanhã, tá bom? Olho no Fear and Greed, porque nesse momento ele continua sendo o único indicador aqui que me deixa me expor um pouco mais nesse capital de investimento. Já que o nosso long short ratio continua aqui elevado, acima de 3, e a nossa dominância, ela continua em patamar baixo, levando em consideração aqui as últimas semanas, tá bom? Então a gente está aqui próximo desses 42, é próximo de uma mínima, e para mim, nesse momento, me mostra que as pessoas estão muito otimistas, estão aí nessa febre de metaverso, essa febre de game coins. Normalmente isso não acaba bem, né? Então, para mim, isso aqui é risco, tá? Para mim, isso aqui basicamente mostra que a gente pode ter mais queda, então eu não posso me expor tanto nesse momento. Tanto é que o meu capital especulativo, que é onde realmente a gente mais fatura no mercado, tá predominantemente, a grande maioria, em dólar já que a gente vendeu entre os 56 e quase os 59 mil dólares hoje. Beleza, investidores? Vamos lá então, vamos continuar falando um pouquinho das altcoins, tá? E é preciso a gente lembrar vocês que num cenário de incerteza global, com S&P 500 e com o Bitcoin num ponto decisivo, as altcoins tendem a ficar extremamente correlacionadas com ele, mais do que já são, né? Então vão ter altcoins bem feias aqui, mas vão ter altcoins bonitas, tá bom? Eu acho que a grande sacada hoje, que a gente viu no live trading, é conseguir operar os dois lados. Operar tanto criptomoedas para alta, quanto criptomoedas para baixa. Já que o Bitcoin está num ponto decisivo e está bem indeciso, tá? Fazia dias que eu não vi o Bitcoin tão indeciso assim, já que as últimas recuperações que a gente teve estava meio na cara, né? Que iria continuar a queda. Essa para mim já está um pouco mais assim, opa, os indicadores de sentimento estão melhorando, a gente está demonstrando mais força aqui nas últimas altas. Então, eu acho que vale a pena a gente apostar nos dois lados aqui, tá bom? Fazer tanto longs quanto shorts nas altcoins, tranquilo? Então vamos lá, vamos começar na ADA Cardano. E a da Cardano, infelizmente, é uma das piores altcoins aí, tá? Acredito que sim, a gente pode ter tido oportunidades aqui de acumulação nela, nessa zona de suporte que a gente estava comentando algum tempo atrás, próximo dos 1,40. Porém, a gente não tem grandes perspectivas aqui da gente ter formado um fundo importante. Por quê? Porque a gente não tem muito volume, né? E, na verdade, o maior volume que a gente vê aqui no curto prazo são de topos, né? Tanto aqui quanto no começo da nossa tendência de baixa.
Então, eu acho que a ADA Cardano está numa situação ruim, tá? E basicamente aqui não vejo muita perspectiva para a gente comprar, né? Falar, vou comprar a ADA aqui no meio do caminho, numa correção que ela está fazendo. Eu acho que não. A gente nunca compra numa tendência de baixa, assim, a não ser que os nossos indicadores de sentimento money com muita liquidação, numa zona de suporte, enfim. A gente nunca compra no meio do caminho de uma tendência de baixa, né? Então aqui, para mim, é basicamente meio que zona de distribuição. Apesar dela já estar bem esticada aqui, né? Então eu não shortaria a ADA nesse momento. Mas se, por exemplo, você conseguiu acumular bem aqui, é para começar a vender, na minha visão aqui, você pode ter boas oportunidades de venda à medida que ela for subindo e liquidando pessoas que venderam errado nesse fundo aqui. Tranquilo? Nesse momento a gente conseguiu passar de uma zona importante aqui numa hora, como vocês podem ver, né? E se a gente perder aqui, ó, voltar a formar um pivô abaixo dessa região dos 1,53 e tal, ferrou. Então cuidado com esse suportezinho aí, se você gosta da ADA e tá nela, eu cuidaria desse suporte aqui, porque se perdê-lo, provavelmente a gente vai continuar a tendência de baixa aqui, indo testar o fundo e provavelmente formando novos. Tranquilo? Então a ADA vai ser uma das piores aí. BNB. BNB está bem melhor do que a ADA, tá bom? A gente basicamente teve um rompimento aqui dessa nossa linha de tendência. O preço deu uma esticada, tá formando um padrão que a gente não gosta muito aqui. Então, nesse momento, a gente fica mais de olho para uma correção. Se ele corrigir aqui abaixo dos $600, na minha visão, oportunidade de compra aqui na BNB, tá? Tendência muito clara de alta, seria entre 0,5 e 0,618. Podemos ter uma zona de acumulação interessante aqui, ó, até esse ponto de controle. Se perder o fundinho aqui, se formar um pivô abaixo dos $570, ferrou, run, realmente a gente pode ter problemas na BNB. Tranquilo? Continuando, EGLD. Vamos lá. EGLD é uma que estava numa tendência de alta muito forte, né? Teve alguns volumes bem fortes aqui no topo. Quando a gente tem volumes assim, a gente para de operar a tendência de alta dessas moedas, né? Já que o risco fica muito grande. Quando a gente vê volume que se destaca em tempos gráficos, como por exemplo aqui no 4 horas, o que a gente faz? A gente espera pelo menos uma correção na média que destacou. A gente vai lá corrigir justamente nessa média do 4 horas, né? Na minha visão, até dando oportunidades de acumulação aqui que já poderiam ter sido muito bem vendidas aqui nesse nosso ponto de controle, né? Nesse momento, enquanto a gente não romper essa linha de tendência e esse ponto de controle, não vejo grandes oportunidades de compra aqui na EGLD, tá bom? Já que a gente não opera também contra esse nosso ponto de controle, né? Se você quiser fazer uma operação nela aqui, né, comprando, eu aguardaria este rompimento aqui, ou então, basicamente, eu olharia para uma correção mais significativa, visando aqui essa região dos $335, tá? Antigos topos importantes. Se voltar aqui, pode ser uma compra interessante, pensando em tempos gráficos maiores, como por exemplo o diário e tal. Uma zona importante, sem dúvidas, beleza? Então, comprar no meio do caminho nunca é uma opção pra gente, né? Ou a gente espera o rompimento, a demonstração de força aqui, que seria um pivô acima desses 440, sei que tá distante, tá? Ou então, realmente, uma correção mais forte com muita liquidação mais próxima ali dos 335. São as duas opções que eu vejo aqui no momento. Tranquilo? Continuando, Ethereum. Ethereum é uma também que está interessante, tá? A gente, basicamente, apesar de ainda estar nessa consolidação bem grande aqui, a gente está demonstrando bem mais força que o Bitcoin. Porém, eu não vejo grandes oportunidades de operações aqui. Por quê? Porque a gente já está esticado, né? Se você quiser fazer uma operação aqui, é uma operação aí que eu recomendaria somente para quem é trader e quem vai colocar o stop curto, tá? Eu, particularmente, não vou fazer essa operação. Vou esperar a gente sair dessa confusão zaça aqui, ó. Quando romper essa linha de tendência e tiver uma correção significativa, eu penso em fazer uma entrada no Ethereum. Talvez algo assim, ó. Aí eu vou pensar, enquanto a gente estiver esticado assim, para mim o risco está muito elevado, ainda mais com a correlação muito clara que a gente tem com o Bitcoin neste momento. Tranquilo? Continuando para finalizar, Gala. Gala é uma também que está numa tendência de alta muito forte, como vocês podem ver aqui, né? Nesse momento a gente fica de olho aqui nela para dois potenciais rompimentos. Primeiro seria o rompimento desse nosso ponto de controle aqui, ó, que estaria na região... eu acho que a gente vai ter que esperar romper esses 70 cents aqui, tá? Seria o primeiro ponto onde eu olharia e de maneira mais conservadora, só mais aqui em cima no 75, tá? Talvez o 70 seja uma operação melhor, já que a gente ainda tem alguns voluminhos de topo aqui, que inclusive tá indo corrigir, quem sabe para ir buscar a média no 4 horas, que pode ser uma nova boa compra, nessa região aqui de antigos topos, abaixo dos 50 cents, beleza? Então duas opções também aqui, ou você espera o rompimento e coloca um stop curto, ou você opera no 4 horas aqui, esse reteste abaixo dos 50 cents. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito.
Voltando aqui para fazer um resumo do Bitcoin nesse momento, eu acredito que a gente ainda está numa zona de distribuição, tá bom? Então eu ainda tenho um pouquinho para vender até os 60 mil dólares, já saí com quase tudo, tá bom? E nesse momento eu olho basicamente para, se a gente conseguir passar ali dos 60, já seria muito bom, mas de maneira mais conservadora dos 61.500, tá? Se romper ali, por exemplo, vai para 63, para mim essas retrações aqui, ó, vão dar oportunidade de compra pra gente no Bitcoin, tá? Nesse momento, há uma possibilidade de operação no curto prazo, nesse teste que a gente pode fazer no 57.400, eu não vou fazer, tá? Tá me cheirando aqui que a gente pode acabar tendo uma armadilha aqui, a gente já cansou de ver isso, né? Então toma cuidado. Se for entrar aqui, que entre com um stop curto, eu particularmente não entrarei, tá? E vou ficar de olho, ó, para uma potencial acumulação se a gente cair liquidando muito mais próximo ali dos 55 mil dólares, tá? Não seria uma grande acumulação, já que se a gente voltar aqui, pode ter problema no S&P 500 que está caindo também, a gente pode ir direto, e aí eu olharia para acumulação só abaixo desse fundo, tá? E de maneira mais significativa lá na região dos 50 até abaixo dos 50. Então, basicamente, eu acho que essa é a visão do Bitcoin aí, não mudou muita coisa. Eu acho que o Bitcoin só está dando mais e mais oportunidade para a gente colocar o dinheiro no bolso. O Bitcoin realmente, nessas últimas semanas aí, está sendo uma mãe dando essas oportunidades de retração. E para mim fica muito claro que se ele romper aqui, ele vai ser uma mãe com um final de ano ideal para a gente apostar na tendência de alta. Então não faz muito sentido para mim, eu, por exemplo, vou comprar aqui agora acreditando que vai romper. Não, eu prefiro comprar quando eu tenho uma oportunidade mais clara, que seria depois dessa demonstração de força que a gente precisa fazer aí nas próximas horas e dias. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Muita gente está perguntando que site é esse que eu uso para ver os indicadores de sentimento. E é o TRDR, tá? Tem aqui na descrição também. Você indo no link, você tem 7 dias gratuitos. Inclusive o TRDR está com promoção de Black Friday, tá bom? Então vale a pena vocês darem uma olhada no site e aproveitar para vocês terem acesso a esses indicadores de sentimento. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo.